Olá, hoje estou aqui para mais um encontro, mais uma palestra a respeito do nosso tema, que é a água, né? Ontem a gente falou um pouquinho sobre a importância da água na nossa vida e hoje a gente vai falar sobre a distribuição da água no planeta, na natureza e principalmente como ela é feita aqui no nosso país, Brasil. Bem, nós sabemos que a água ela está presente aqui, se nós observarmos o mapa mundi, ela está presente em grande parte, em abundante, né? A parte aqui que a gente vê em azul, o restante é onde há terra. Então, a água salgada, presente principalmente em mares e oceanos, ela corresponde a 97,5% do total de água do planeta. A água doce, por sua vez, presente em rios e lagos e geleiras, corresponde a 2,5% do total de água do planeta. As geleiras representam cerca de 67,5% de água doce. Então, é nas geleiras que está concentrada a maior parte de água doce do planeta, né? Então, por todos nós sabermos dessa importância que a água tem na nossa vida, na manutenção da vida de todas as espécies do planeta, é que devemos dar a devida atenção, né, a esse assunto. E para nós, educadores, é fundamental que consigamos promover a conscientização ambiental para os nossos alunos, né? Isso desde pequenininhos, sempre esclarecendo que a água ela não é um recurso infinito, como muitas vezes as pessoas acham, porque ao olhar uma imagem como esse gráfico, como essa imagem aqui do mapa mundi, a gente pode pensar, né, mas nunca vai faltar água, olha o que tem de água aí. Mas é aquela falsa ideia de que essa água pode ser própria, né, para o consumo e não é. Então, nós podemos perceber que o problema de água para o ser humano ele reside no fato da sua maior parte não estar ideal para o consumo, não ser ideal para o consumo. Apesar disso, né, mesmo com o fato da proporção da água potável disponível ser reduzida, nós ainda falamos numa quantidade muito grande de água, né? Mas o mau uso da água vem reduzindo drasticamente a sua disponibilidade, seja através da péssima manutenção dos rios, seja pela poluição que encontramos nos rios. Então, por esse motivo, estima-se que a água seja um dos principais fatores geopolíticos ao longo do século XXI. Aqui nesse gráfico, a gente pode perceber a pequena fatia ali que foi retirada do círculo abaixo ali, dos 97%, do círculo azul. Esses 97% representam a água salgada e os 3% representam a água doce. Subindo ali para o gráfico de cima, então nós percebemos que 71% da água ela está concentrada nas geleiras, né? Água congelada, coberta por neve. Depois nós temos os depósitos subterrâneos, que somam 18%. Rios, lagos e cachoeiras, cursos de água, eles somam um percentual de 7%. E o restante, os 4% ali, é a umidade do ar. Então, o outro fato que nós podemos mencionar, que é agravante, é a má distribuição dessa água potável pelo mundo, né? Algumas regiões do Oriente Médio, da África, apresentam uma significativa crise, né, no abastecimento de água, o que se agrava com a ausência do saneamento básico para a maior parte dessa população, né? Aqui na imagem a gente vê as pessoas, dois africanos,
tomando água ali, né? Então a gente vê as condições que eles vivem, né? Onde acham água, eles tomam, né? E isso não é longe aqui do Brasil, né? Não é uma situação que é só lá. Aqui, como foi mencionado no vídeo anterior, também, principalmente os moradores do Nordeste, o sertão nordestino, eles sofrem bastante com a falta da água, né? Até por lá ser um clima árido, a falta de chuva é constante, né? Então eles não têm essa abundância de chuva como nós temos aqui no sul, como tem na região da amazônica, né? Então eles sofrem com a falta de água. E aqui na imagem a gente pode ver que o reservatório onde eles pegam a água não é uma água limpa, né? Não é uma água límpida, cristalina. Eles estão pegando água que, infelizmente, uma água que não é tratada, não é própria para o consumo, mas eles consomem, né? E daí vem as doenças, vem toda aquela cadeia que se forma pelas condições as más condições de, do produto, no caso da água, né? Então aqui, ó, nesse próximo gráfico aqui que eu trouxe pra gente, fui mostrando a distribuição da água doce e da água salgada no mundo. Aqui no gráfico aqui da esquerda, vem mostrando ali a água salgada e a pequena fatia lá em cima da água doce, que a gente já viu no outro gráfico ali, o que as porcentagens de cada, né, a distribuição certinha de água doce no mundo, como é que ela é feita, né? Então aqui eu trouxe uma curiosidade, né? 70% da Terra é constituída por água. 77,2% de toda a água doce do planeta está em forma de geleiras. 2,7% é água doce consumível pelas atividades humanas, né? Então, o humano consome bastante água nas suas atividades, né? E aqui abaixo, ó, na direita, vem um gráfico mostrando certinho a porcentagem de água que é gasta na agricultura, na indústria e o nosso uso doméstico, né? 8% uso doméstico, a indústria e energia 22%, e na agricultura onde se gasta mais, se gasta 70%, né? Agora nós vamos falar sobre o aquífero Guarani, né? Nós sabemos que o Brasil aqui, ele há um certo privilégio, né? Pois nós somos um país que possui a maior disponibilidade de água potável, com cerca de 11% do total de água potável do mundo, 11% se encontra no Brasil. Porém, há aquela falsa abundância, né? Pois o nosso território ela também é mal distribuído. A maior parte encontra-se na região norte do país, a zona menos habitada, né, que é a região amazônica, e com solo pouco, um solo não próprio para agricultura, né? O solo deles lá não é próprio para agricultura. As regiões sul, sudeste, centro-oeste e nordeste dividem a quantidade restante, sendo que essa última, que é a região do nordeste citada, é a que mais sofre com os problemas de escassez de água. Por esse motivo que, além de promover uma maior conscientização popular sobre o uso correto da água e o armazenamento e prevenção das nossas fontes naturais, é preciso também que haja a realização de políticas públicas que garantam o acesso da população, né, ao saneamento básico, à água potável, à água encanada, né? Então, são ações de democratização estrutural que muitas vezes é necessário e não é visto, né? Então,
como é que se dá a distribuição da água aqui no Brasil? Ela é irregular, né? Pois há essas localidades com pouco povoadas e com muitas reservas de água, que é o caso da região amazônica, e outras com a relação inversa, né? Que possuem uma grande população e o recurso é escasso. Então, quais são os locais do planeta onde se pode encontrar água doce? Então, a água doce ela é rara no mundo, porque apenas 3%, né, de toda a água existente na Terra ela é doce. Então, ela pode ser encontrada nas geleiras, como a gente já falou, vou frisar bem essa parte, né, nas geleiras, nos rios e principalmente aquíferos subterrâneos e lençóis freáticos. Então, no Brasil, foi descoberto o aquífero Guarani, né? Um dos aquíferos subterrâneos de maior importância. A pesquisa que eu fiz até considerava a maioria dos autores ali que eu andei lendo, falava que o aquífero Guarani é considerado a maior reserva de água doce do planeta, né, com volume de água estimado em aproximadamente 55 mil quilômetros cúbicos e uma profundidade máxima em torno de 1.800 metros. Mas, né, pesquisando na Wikipédia, eu li ali que o Guarani ele é o segundo, o aquífero Guarani é o segundo maior do mundo, porque tem um outro, né, que seria capaz de abastecer o dobro do Guarani, né? Que o primeiro ele ali cita como sendo o aquífero Alter do Chão, com o dobro de volume do Guarani. Então, como é que se formou esse aquífero? Aproximadamente 220 milhões de anos no período Triássico, sedimentos arenosos que depositados por processos eólicos foram retrabalhados pela ação química da água, pela temperatura e pela pressão, transformando em uma rocha sedimentar chamada arenito. Essa rocha ela é muito porosa e permeável. Foi o que permitiu que a água acumulasse no seu interior. Então, aí nessa imagem, uma imagem do museu em São Paulo, que eles fizeram uma maquete do aquífero, né? Para a gente ter uma noção da quantidade de água que é armazenada nesse aquífero. Então, o Brasil ele é considerado uma potência econômica mundial quando o assunto é a disponibilidade hídrica, né? Aqui nós temos um outro gráfico que vem mostrando que 844 milhões de pessoas não têm o acesso à água, né? 40% da população mundial estão vivendo em áreas com pouco acesso à água. Isso até 2050, né? 40% da população vão estar nessa situação, vivendo vivendo com pouco acesso à água potável. 263 milhões de pessoas no mundo gastam mais de 30 minutos para buscar água em lagos e rios. É o que a gente vê nas imagens, né? Aquelas imagens ali, se a gente colocar no Google imagem do sertão nordestino, é só o que dá a imagem das pessoas caminhando quilômetros para buscar água, né? Com um galãozinho na cabeça, no ombro, né? Isso é a realidade próxima de nós, né? 159 milhões de pessoas no mundo gastam mais de 30 minutos para buscar água em lagos ou rios. Então, o Brasil, com a sua grande reserva de água doce, né, ela é distribuída da seguinte maneira:
70% dessa água está na região norte, 15% na região centro-oeste, 6% na sudeste e no sul e 3% no nordeste. Há pelo menos, em tese, 34 milhões de litros de água para cada brasileiro, embora 20% da população urbana não dispõe de rede de água, de esgoto, e 65% das internações pediátricas são causadas pela poluição da água, né? Então, no Brasil, o consumo de água per capita multiplicou-se muito, né? Multiplica-se cada vez mais devido ao aumento da população, né? Que é normal. Então, são necessários investimentos, né, por parte das autoridades para que seja feito melhorias, né, em todo o processo de saneamento para as pessoas, né. Aqui em Porto Alegre, a gente conhece vários bairros que ainda não tem, em certos locais, né, ainda não disponibilizam de água tratada, né. Então, falta um pouco os governantes olharem para esse lado aí, né? Tratando da população que outros problemas não se agravariam, né? Como a questão das doenças, né? Quantos problemas seriam evitados se toda a população tivesse acesso a uma água de qualidade, né? Já em outros países, onde além do problema de gerenciamento, existe a falta de reservas de água, né? Que é um problema gravíssimo, né? Que vai e esse problema ele vai se agravar num futuro bem próximo nosso, né? Isso não é uma coisa a longo prazo, não. Então, o que a gente pode destacar sendo as maiores dificuldades da distribuição de água aqui no Brasil? Primeiro, são as perdas de água, né? São três itens que eu pesquisei. As perdas de água, com vazamentos, com ligações clandestinas, com erros de medição, né? As empresas de saneamento, elas buscam investir em tecnologia que minimizem essas perdas, mas há muita coisa irregular, né? Muita gente que faz ligações clandestinas e isso ocasiona vazamentos, né? Então, um dos problemas é a perda de água. Aqui tem a imagem dos vazamentos que a gente vê também seguindo, né? A gente dá uma volta aí e vê um cano estourado e às vezes passa semanas sem arrumarem, né? E a água fica jorrando, água boa, né? Também um grande problema é a construção em áreas irregulares, construção de casas, pessoas acabam muitas vezes aterrando parte de rios para poder construir, né? Então, um estudo mostra que 100 dos maiores municípios brasileiros, 100 dos maiores municípios do Brasil, 90% dos esgotos em áreas irregulares não são coletados nem tratados, né? E até mesmo o serviço de abastecimento de água para essas pessoas não chegam, né, para essas moradias aí. Terceiro item é a má distribuição dos recursos hídricos no Brasil. Aqui é uma imagem ainda da construção em área irregular, né? A gente pode ver que é um local de luxo, né? Não é quem não tinha condições de fazer alguma coisa fora dali, né? Então aqui eu percebi que é um local que deu uma cheia, né, de água, ó, que essa árvore está com água até em cima, ó. Então a água, o homem ele está invadindo o espaço da água, né? Então isso é um grave problema também.
A má distribuição dos recursos hídricos no Brasil, né? Apesar da alta distribuição dos recursos, né? Da disponibilidade hídrica no Brasil, a distribuição por região ela é bastante dispersa, né? Dessa forma, o acesso não chega na mesma quantidade e qualidade para todas as pessoas. Então, aqui esse gráfico mostra ali aquelas porcentagens que eu tinha falado ali, mostrando bem, a gente visualiza melhor, né? O quão é irregular a distribuição de água no Brasil, né? Então, principalmente a parte do Nordeste ali, que é a que a gente sabe que sofre mais, né? O pessoal lá sofre mais. Então, a hora de nós tomarmos atitudes perante os nossos alunos, conscientizar os nossos alunos é agora, né? Cada vez mais, assim, como educadores, precisamos inculcar neles a responsabilidade de cuidar do nosso planeta, cuidar dos nossos recursos que nós temos, porque são recursos que não são para sempre, né? A gente tem exemplos aí que nos mostram que pode faltar água, sim, a gente pode ficar sem a água. Cidades vizinhas nossas já passaram por racionamento de água agora nesse verão, né? Nós temos aqui o exemplo de Cachoeirinha, Gravataí, então passaram por recesso da utilização da água. Então é uma coisa que não está longe da gente, né? Então a falta de cuidados adequados na captação de chuvas também é um consequente erro, né? Não seria bem um erro, um consequente problema, né? Porque hoje infelizmente a população não cuida muito nessa parte da onde vai colocar os seus resíduos, né? Há aquelas pessoas que coletam resíduos e largam em locais impróprios, né? Pegam o nosso resíduo aqui da frente da nossa casa, né? Chegam ali na esquina, abrem o saco lá, deixam aberto e vão embora, e aquele fica ali tirado, aquilo ali, quando vem a chuva, para onde que vai? Vai para os bueiros, né? Responsáveis pela captação da água da chuva. Então, aí começa o quebra-cabeça, né? Uma coisa leva a outra. Então, são várias as questões que a gente pode tratar com o aluno a respeito desse problema da água, né? Então, o que a gente pode tomar por consciência, assim, é cada vez mais cuidado do que é nosso, né? A água é um bem finito que não daqui a pouquinho a gente pode ficar sem, né? Então tá, pessoal, hoje seria esse o assunto que eu gostaria de tratar com vocês, de passar para vocês a pesquisa que eu fiz, né? Daqui amanhã, de repente, já vou fazer outro vídeo para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado também, comentem lá e apoiem o meu trabalho, tá? Muito obrigada.